Começar lá o nosso simulador. Bom, pessoal, a gravação, o início da gravação já foi autorizado, né? Já estamos gravando. Então, deixa eu abrir a tela aqui, só um minutinho. Que aí a gente inicia essa penúltima aula aqui. Então, pessoal, né? Sejam bem-vindos aí à penúltima aula aí da UC de instalações elétricas industriais. Então, ao longo do tempo, já deixei aqui de propósito aqui na aba vídeo aula, né? Então a gente falou, né, nessas 10 aulas, né? Nas 10 aí de 12, a gente já está na 11ª, ou seja, na penúltima, né? Lembrando, pessoal, que a gente vai ter um gap aí, né? Hoje na prática, na verdade, na prática hoje é a última aula dessa UC. Por quê? A próxima aula vai ser no dia 6 de agosto, né? E o período, relembrando aqui, né, que o período de férias aí do Senai de Itumbiara vai do dia 2/7 até o dia 31/7. Inclusive, no dia 31 é meu último dia também de férias, né? E a gente já vai para. A gente tá na UC9, né? Porém, aqui, só relembrando aqui, ó, vamos voltar para a tela aqui geral, né? Algumas unidades, elas, é, an- por exemplo, que a ordem é o quê? Acionamento de dispositivos elétricos automatizados, né? Que a gente fala de hidráulica, fala de pneumática, eletrohidráulica e eletropneumática, que é o C8. Depois que vocês fazem instalações elétricas industriais. Só que algumas unidades aí, né, como o professor presencial, ele já, né, ele deve ter comentado no início aí da aula, né, vocês pegaram a disciplina, a número 9, né, antes da número 8. Por quê? Porque aqui, apesar do, né, tá falando que é acionamento de dispositivos elétricos automatizados, né, a gente tem a parte elétrica tanto no acionamento aí de atuadores eletropneumáticos e eletrohidráulicos, né, com a válvula solenoide, que ela é interligada no CLP, né? Mas antes de você ver essa parte, né, eu até concordo aí com algumas unidades, né, de colocar a UC9 antes da UC8, porque na UC9 é que você vai ver, né, e vocês viram, né, as atividades relacionadas à partida elétrica, né, e de motores elétricos, né? Então, instalações elétricas industriais, o carro-chefe é a parte de instalação de infraestrutura, né, na parte industrial, né, que basicamente são máquinas elétricas em modo motor. Lá no módulo 3 é que a gente vai ver as máquinas elétricas em modo gerador, lá em projeto, né, na última UC, né, projetos elétricos do sistema elétrico de potência, né, que a gente fala das duas concepções de máquinas elétricas rotativas, né? A primeira que é o gerador, né, que é uma máquina elétrica rotativa, e a segunda que é o motor elétrico, que também é uma máquina elétrica rotativa. E hoje eu deixei para na prática, essa última aula, né, da gente falar um pouco mais aí da máquina elétrica estacionária, que no caso é um transformador, né? Se você for pegar o pé da letra lá nos livros didáticos do Mamed, né, dos livros aí de sistema elétrico de potência, ele chama o transformador de uma máquina elétrica estacionária, né? Porque ela não tem partes móveis, né? Não tem a parte rotativa. E o transformador, ele é um transdutor, ou seja, ele transforma energia elétrica, né? O potencial elétrico em energia magnética, né? Que é conhecida aí como a relutância, né? A gente tem o fluxo do campo magnético, né? E aí você tem no transformador a chamada relutância, que é análoga à resistência elétrica, né? Enquanto a resistência elétrica é a oposição de passagem dos elétrons, né? Em um condutor, né? Ou até em um resistor mesmo, em uma máquina elétrica, né? É do tipo rotativa, né? Seja ela motor, seja ela gerador, né?
ela tem uma resistência que ela é chamada de impedância, né? Aí já numa máquina elétrica estacionária do tipo transformador, ela é um transdutor porque ela pega energia potencial elétrico e transforma em energia magnética, né, no enrolamento aí do transformador. E essa energia magnética, né, ela vai através da relutância, né, o fluxo de campo magnético variável, né, na armadura, ele vai passar para uma bobina que tem geralmente, né, uma taxa de enrolamentos menor do que no primário, né? Sempre no primário é maior, no secundário é menor, né? Primário seria o 13,8, no secundário é o, é o, é o, é, é o, no caso nosso aqui, né, Goiás, né, é fase, né, a tensão de fase aí é os 220, a tensão de linha é o 380, né, que é em duas fases, e a tensão das três aí, né, dá o 380, a raiz de 3, que dá praticamente 660, né? Ah, entendi, professor. Então, o ideal é você conhecer a máquina elétrica primeiro, né? Para depois você vir numa outra matéria que utiliza também os princípios elétricos, só que aqui a gente vai falar mais de pneumática e de hidráulica, tá? Inclusive, dependendo aí da faculdade que você faz aí, né? Um curso de engenharia elétrica não tem essa matéria. Por exemplo, eu tive, eram acionamentos elétricos, aí sim, lá na engenharia elétrica, acionamentos elétricos é análogo a instalações elétricas industriais, né? Você tem a matéria de instalações elétricas industriais, mas nas instalações elétricas industriais a gente trata só da infraestrutura. Qualquer tipo de acionamentos, ele é tratado em uma disciplina optativa, né, que é chamada de acionamentos elétricos. Aí fala de partida, né, os vários tipos de partidas que a gente falou aqui na UC9. Então, por isso que a unidade de vocês fez essa troca, né, para depois que vocês se apropriarem dos conhecimentos aqui de instalações elétricas industriais, né, você poder, né, ampliar esse conhecimento, aplicar o selo, né, vocês vão aplicar o selo que a gente faz lá na partida direta, né, no também no circuito eletropneumático, né? A lógica do selo, aí a gente tem circuitos aí que, que tratam da lógica E, da lógica OU, né? Quando a gente iniciar em agosto aí, a gente vai perfazer todos esses caminhos aí. Então, a gente falou das duas atividades, né? Já fizemos análise das duas, inclusive as três últimas aulas eu coloquei um conteúdo que ele não tá, né, foi a partir da aula 8 aqui, ó, em que eu falei da aplicação de um CLP, né, que ele é o logo, né, que ele é conhecido aí como relé, né, no mercado, mas ele é um CLP, viu? Mas ele é um CLP que tem uma interface em homem-máquina já acoplada nele, né? A maioria dos CLPs aí, o propriamente dito, né, vamos dizer assim, um CLP bruto, você não tem uma interface em homem-máquina, você só tem a interface de alimentação elétrica e a interface, né, de entrada e de saída, a energização lá da bobina também, né? Esse CLP ele pode ser alimentado com tensão contínua, pode ser também alimentado com tensão alternada. E eu posso, a partir de um CLP, né, que é um controlador, eu poderia dizer também que ele é um computador. Esse C, além de controlador, o que que é um controlador? Né? É um microchip. Esse microchip aí, ele tem um circuito mais complexo, só miniaturizado, né? Olha o trava-língua aí, né? Em miniatura, né? Na escala aí de micro. Então, esse controlador, na verdade, na sua concepção, se a gente fosse bem preciosista aí no tocante à engenharia e à eletrotécnica, o CLP ele pode ser chamado como controlador lógico programável e também como computador lógico programável.
né? Vamos lá para a computação, né? O processador, a CPU, né? Não vamos falar da nova arquitetura aí, né? A arquitetura Ultra, né? Lá da Intel, que tem, por exemplo, os núcleos, o NPU, né? O núcleo, a unidade de processamento neural, né? Que a gente tinha só até então nas placas gráficas aí, por exemplo, a da NVIDIA, né? Que é o motor básico aí do ChatGPT, do Gemini, né, lá da Google, né? Então, o processador, né, ele tem uma lógica, ele tem a parte, o computador lá que faz os cálculos, né? Que ele transforma a energia elétrica lá nos transistores, né? Ele tem uma lógica, né? Tem a lógica ou, né? Essas é lógica E, tem a lógica lá, o somador ali que você utiliza, por exemplo, para fazer cálculos, né? Fazer conta. Quando a gente pega esse, por exemplo, aqui, ó, esse software aqui, dessa calculadora aqui, ó, tem uma parte aqui no processador desse computador que eu estou ministrando a aula, que ele é responsável por fazer cálculos, né? E dependendo do programa, né, do software que está instalado, ele literalmente ele faz cálculos para mostrar os cálculos que estão aqui, né, nessa simulação aqui dessa HP aqui na tela. Então, o controlador lógico programável CLP, ele é um computador, só que ele não é um computador, né, tão avançado quanto, né, um chip aí da Intel, quanto um chip da AMD, né, ou da Snapdragon, né, que são os chips aí para tablets, para celulares, né, da Android, ou então os M, né, os tipo M que são lá da Apple, né? Então, o CLP, ele é um computador, aí eu posso acoplar a esse computador uma interface, uma máquina, para eu ver os comandos, eu posso acoplar botões, assim como foi o experimento que a gente fez aqui, né? Para ele ligar, né? Para ele dar a partida e desligar aqui uma partida direta de um motor, né? E isso, essa aula aqui, eu aproveitei como a gente tinha 12 aulas, né? Muitas aulas aqui, eu resolvi dar essas aulas extras que vocês só veem no momento presencial. Então, essa daqui, pode-se dizer que foi uma aula extra aí, falando sobre CLP. Já a aula 9 a gente falou o quê? Do CLP. Uai, professor, mas tá aí Soft Starter. Lembra que eu falei? O CLP ele é um computador, só que ele é um computador genérico. Ele tem alimentação, ele é simplesmente um bloco que tem um microprocessador, daí, né, ele tem alimentação que pode ser contínua, pode ser alternada, tem as entradas analógicas, tem as entradas digitais, também saídas analógicas e saídas digitais, eu posso comandar virtualmente qualquer coisa. Já o Soft Start, ele é um CLP dedicado. A partir de settings que você faz, né, de configurações, eu posso colocar uma máquina num processo produtivo. Ó, a gente está fazendo o relembrar aqui, né, de um processo produtivo na indústria, né? E daí, a partir daquele CLP, eu crio um produto que ele é chamado de soft starter, né? E ele tem essa limitação. Eu posso lá no Trimpot lá fazer os ajustes de velocidade para um determinado processo, né? E daí colocar as máquinas para fazer aquela seletividade de velocidade. Beleza, ele também é um CLP, só que ele é um CLP dedicado, né? Ele tem interface ali, tem uma IHM, já o CLP bruto não tem, né? Ele também tem um controlador, já que ele é um computador, né? A gente compara o CLP como também um computador na sua concepção, né, mais básica. E já na aula número 10 aqui a gente falou de outro tipo de CLP, só que também é um CLP dedicado, que é o inversor de frequência, né? Esse inversor de frequência ele pode ser usado, né, também, assim como o soft starter, para dar partidas, né, desligamento aí de motores, só que o circuito dele embarcado, ele é dedicado e você pode fazer em tempo real os ajustes. Por exemplo, o inversor de frequência, ele é utilizado muito em elevatórias aqui da Saneago, né? Que é a nossa concessionária aí de água, né? Ele é utilizado nas elevatórias para você, por exemplo, aumentar ali a velocidade de recalque da bomba, né?
para um reservatório mais acima, vamos supor que Goiânia está aqui, aí eu tenho um reservatório mais abaixo. Aí o inversor de frequência, ele pega, quando não tem água aqui, ou pouca água nesse reservatório, ele faz o recalque de um reservatório, de uma bacia hidrográfica mais baixa, e leva para uma bacia hidrográfica mais alta, que fica, né, próxima aqui, ou em Goiânia, né? E daí, por gravidade, né? Por gravidade, ele alimenta os vários bairros aqui, né, do município aqui de Goiânia. Beleza? Então ele faz esse controle. Ele pode ser manual, através da própria interface, ele pode ser também manual por um comando que fica num painel longe da onde que ele está instalado. Pode ser também através do software automaticamente, né, através de sensores. Só que o inversor de frequência, ele é um CLP dedicado que eu posso em tempo real fazer ajustes aí, né, da velocidade, né, no domínio, a gente viu na aula passada, né, no domínio, variando a largura do pulso no domínio da frequência aí, né, da tensão. E agora, né, eu deixei para essa penúltima aula, lembrando, pessoal, ó, não se esqueçam, essa aula de hoje é a penúltima, a próxima só vai ser depois do período de férias, lá para o dia 6 de agosto, tá bom? Então, hoje eu já deixei até aberto aqui, ó. Vamos falar de transformadores, ó. Esse aqui é o primeiro volume. Lembrando, vocês encontram esse primeiro volume aqui, ó, quando você vem aqui, ó, nas abas aqui, ó, você vem em conteúdo do curso, né? E daqui, ó, você tem a apostila parte um, que é essa daqui, e a apostila, né, parte 2 aqui, já deixei aberto no outro navegador para ficar mais cômodo para a gente, né? Então, a gente, basicamente, a gente falou bastante de motores elétricos, né? Não só dos dispositivos de manobras, né? Dos atuadores aqui, né? E dos tipos de acionamento possíveis, né? Como a gente falou também dos vários tipos de máquina no decorrer dessa disciplina. Ficou faltando da gente falar, né, de transformadores, né, na sua concepção aqui mais simplificada, e também falar de aterramento. Inclusive, eu vou pedir, né, para o monitor deixar aí o link, né, a gente vai olhar aqui. Eu encontrei um link aqui, até deixei aberto aqui, ó, para daqui a pouco mostrar para vocês. Esses detalhes aqui, eles estão no AutoCAD, né? Eu vou transformar ele aqui também em PDF. Tem um site aqui que ele chama Termotécnica. Basicamente, todo projetista que faz, né, os projetos de sistema de proteção contra descarga atmosférica, né, obedecendo os ditames dos 4 volumes da NBR 5419, eles têm esses detalhes aqui, ó. Quando é estrutural, tá aqui do lado esquerdo, quando os detalhes do SPDA, né, estrutural, e quando ele é externo. Estrutural quer dizer, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, fundação, vou pegar aqui, ó, um pilar de concreto armado, ó, tá vendo que você tem essa estrutura metálica aqui. Obviamente não está mostrando o restante da estrutura metálica. Então, quando você tem uma descida do aterramento natural, ele vai vir embarcado na ferragem, né? E depois ele vai aqui, ó, para a valeta que fica ali em volta, né? Alguns têm a caixa de passagem, ó, as hastes de aterramento. Inclusive aqui, ó, tem esse tipo de desenho característico é de uma solda exotérmica, né? Esse daqui você pode utilizar conectores metálicos, né? Conectores aqui de aperto, ou então você pode utilizar uma solda exotérmica que ela vai fundir, né, o metal da haste de aterramento com as cordoárias de aterramento. Aí por que que essa estrutura geralmente o SPDA, né? Lembrando que o SPDA ele tem o quê? Ele tem a captação, né? Deixa eu fazer um esquema aqui com o próprio AutoCAD aqui, ó. Imagina que esse retângulo aqui é um prédio.
Imagine aqui, ó, que esse daqui é o captor Franklin, é a captação, né? Vou mostrar um exemplo aqui de captor Franklin aqui, ó. Nós temos o mais conhecido aqui, ó. Esse aqui é um detalhe de um captor Franklin, ó. Captor tipo pro Franklin, tá vendo, ó? Que o pessoal chama o pé de galinha, né? Geralmente, ó, ele tem quatro hastes aqui, ó, uma central, ele tem essas outras três aqui, ó, uma cordoária de aterramento aqui de descida. Você tem aqui, né, esse balizador aqui, que ele é esqueci qual que é o nome dele. A gente utiliza bastante também em instalação de CFTV, né? Você utiliza aqui para fazer a descida na edificação. Outro tipo de captação é essa daqui, ó. É o terminal aéreo, né? O terminal aéreo é como se fosse uma haste de aterramento, só que, só que em vez dela estar enterrada, ela está no alto da edificação. Inclusive, ele é como se fosse um captor Franklin, só que sem os três terminais aqui. Então, tem essa empresa que é a Termotécnica, que é especializada, na parte de aterramento, ela fornece aí para os projetistas, tem lá esses detalhes aqui eu peguei lá no site deles. Inclusive, como ela é liberada aí para todo mundo, por exemplo, tem os softwares, o CAD-Proj, né? Eu estou falando dos que eu é, já fiz o curso, né? Já estudei. E já utilizei na época em que eu era projetista, né, por tempo integral. Então, ó, tem o CAD-Proj, tem o Proelétrica e também o AutoQI Illumine, que ele tem na sua biblioteca, né, essas estruturas. Na hora que você clica lá com o botão direito na interface, né, aí, por exemplo, aí aparece aqui detalhes de aterramento, ou então curvas exalcerânicas. Professor, o que que é isso? Curvas exalcerânicas. Ele mostra a região, por exemplo, a nossa aqui é a Centro-Oeste, né? E mostra essas curvas exalcerânicas que mostra o nível de incidência, né? O nível de incidência de descargas atmosféricas na nossa região. Então, esses detalhes que são fornecidos para a termotécnica e também pela NBR 54, os seus quatro volumes, né, da 5419, são colocados na base de dados dos programas que utiliza a lógica BIM, né? O que que é a lógica BIM? Quando em um projeto, eu toco em uma estrutura, deixa eu pegar aqui um projeto aqui, que aí fica mais fácil. Deixa eu ir lá na pasta de projeto industrial. Ah, não. Deixa eu ir lá na última aqui, que aí eu lembro que tem um. Por exemplo, tem esse desenho desse projeto aqui, ó. Quando eu toco, né, aqui, numa linha dele aqui, ó, tô triscando na. Ele tá bloqueado aqui. Deixa eu ir lá pro modelo, pro desenho. É porque o layout está bloqueado aqui, ó. Quando eu seleciono, por exemplo, eu seleciono, é porque está bloqueado aqui a alteração do desenho. Quando eu seleciono aqui em cima aqui, ó, vai aparecer uma linha aí, por exemplo, apareceria Corsiano, né, que é esse azul aqui, apareceria que é uma linha contínua. Já num projeto que ele tem a arquitetura, né, a tecnologia BIM, quando eu seleciono, por exemplo, um eletroduto, aí ele iria mostrar, né? Ah, esse eletroduto eu tenho três cabos de alumínio com alma de aço, né? De tantos milímetros, né? Por exemplo, aqui, ó.
de 185 milímetros, não precisaria nem eu ler aqui. Então, automaticamente apareceria no desenho essas informações. E essas informações, elas estão no programa, né, dentro de um banco de dados. Na hora que eu preciso, eu venho aqui nesse transformador, né, eu clicaria nele e daí eu clicaria com o direito do mouse e apareceria aqui, por exemplo, detalhe do transformador de 300 kVA. E daí, na hora que eu clicasse nele, apareceria essa estrutura aqui, ó, o detalhe de um transformador. Inclusive, o programa pergunta: que concessionária? É a Equatorial? Né? É Equatorial da onde? É Equatorial Goiás? É Equatorial Pará? O programa ainda pergunta qual concessionária de energia e qual a região que ela pertence. Porque aí, dependendo da concessionária e a região que ela pertence, existem estruturas próprias. Por exemplo, lá no Tocantins, a Energisa, antigamente era Celtins, né? Fazia parte aqui da Celg, né? Por exemplo, tem a estrutura lá, a estrutura de rede, por exemplo, a CE1A, né? Mas na verdade, a CE1A, né, tem aqui e tem também a CE1. Já lá não tem a CE1. Então existe algumas estruturas, né, que a gente reconhece aqui na nossa região, mas não reconhece lá. Então o programa ainda pergunta. E por que que esse programa, né, ele é pago, obviamente, né, eles são pagos e eles são caros porque você tem atualizações, né, todo ano, por exemplo, ano passado era Enel, né, se não me engano, acho que foi ano passado, isso mesmo, era Enel, né, Distribuição Goiás, depois quem assumiu foi a Equatorial Distribuição, mudou tudo. Então, esses programas eles estão sempre se atualizando no banco de dados dele, que ou ele instala dentro do AutoCAD, ou ele tem uma interface, por exemplo, o AutoQI Illumine, ele tem um QI CAD, que é uma interface de desenho, né, própria para ele. Deixa eu voltar aqui, que aí lá em projeto industrial a gente vê melhor sobre isso, né? Então, o aterramento, pessoal, os detalhes aqui, o estrutural, basicamente você utiliza a estrutura metálica. Ó, vou pegar esse detalhe aqui, ó. Tem o alto do prédio, tem os captores, pode ser captor Franklin, pode ser o terminal aéreo que eu mostrei aqui para vocês, né? Um exemplo aqui de terminal aéreo, ou em uma platibanda, ou então, ó, platibanda é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui o alto da edificação. Vocês já viram que às vezes no alto da edificação você vê um telhado, por exemplo, um telhado daquelas telha Eternit, né? Tipo Eternit. Só que aí você tem um forro aqui no alto do prédio, um forro, e esse forro aqui, o telhado Eternit, fica aqui logo acima do forro de cima, né? Porque tem essa parte aqui de baixo que está interligada com o último pavimento, né? Então aqui, ó, você tem a platibanda, que é esse beiral do prédio aqui, ó. Então, esse detalhe aqui, ele poderia estar nessa platibanda aqui do prédio, ele poderia estar em um muro, né? Ele poderia estar em qualquer canto ali da edificação. Então, você pode ter o terminal aéreo, aí em vez dele descer aqui por fora, que seriam os detalhes externos aqui, ó, tudo que é externo. Deixa eu pegar um detalhe de uma descida externa aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, os arquitetos gostam muito dele, que é a barra chata de alumínio, ó. Tá vendo? Em vez de você ter uma cordoária de aterramento descendo, né? Geralmente, quando você faz uma descida externa, né? Essa descida externa é porque lá na fase do projeto do prédio não foi, né? O construtor, ele não planejou o aterramento. Geralmente, assim, em linhas gerais, quando você tem uma edificação acima de 4 andares, né? É isso mesmo. Não, é de 4 andares para cima,
já é necessário você pedir para um engenheiro eletricista fazer um estudo para ver se é necessário aplicar um projeto de SPDA, tá? E daí eles utilizam barra chata de alumínio, ou então essa daqui os arquitetos gostam, porque ela é mais sutil, não fica essa descida aqui, ó, essa que o pessoal acha feio. Por exemplo, ó, você pode colocar esse conector aqui, ó, parafusado bem né, na alvenaria do prédio. Você pode colocar a partir, se eu não me engano, acho que 2 metros, não, é 3 metros mais ou menos, você coloca já esse eletroduto aqui, ó, para você utilizar esse acesso aqui para fazer a aferição do aterramento, da manutenção. Tem a parte externa aqui, ó, descida externa, deixa eu ver aqui, eu não estou encontrando, só estou encontrando barra chata de alumínio. Ó, descida externa, você vai encontrar esse tipo de conector aqui, ó. Essa chamada aqui, abraçadeira guia aqui, ó, ela tem um outro nome, é porque eu esqueci qual que é o nome que dá aqui. Que aí fica pelo lado de fora, ó. Aí você fica com mais ou menos aqui uns 10 centímetros aqui na descida do prédio, né? Pessoal, né, principalmente o da arquitetura aí não gosta. Alguns projetos aí que eu acompanhei de clínicas, né, algumas clínicas ali de Brasília, né? Pessoal não curte essa descida externa aí, né? Aí, no máximo, qual que é a solução? Por exemplo, na fachada do prédio, ó, você coloca a barra chata de alumínio. Qual que foi a solução que a gente deu lá para o dono lá da clínica? A gente pintou junto com a fachada, né, a descida externa aqui da barra chata de alumínio, porque aí ali ela se integrou, né, com a fachada do prédio. Aí, por exemplo, tinha uma subestação abrigada compacta chamada Ormazabal. Essa subestação compacta, até o dono mandou pintar ela de verde para ela se integrar ali no não só a subestação, como também o grupo motor gerador, já que era uma clínica, né? E também, além de clínica, tinha atendimento, tinha leitos, né? Apartamentos, né? Que chamam de leito de internação, né? Aqueles apartamentos chique lá, né? Então, eles pintaram não só essa subestação compacta, como também pintaram a estrutura externa ali do grupo motor gerador. A gente utilizou na época aquele DCCO, né? E daí ficou, tipo assim, não tem nada na norma falando que não podia pintar, né? Podia pintar desde que mantesse as características, né? Por exemplo, esse grupo motor gerador, a gente comprou lá um grupo motor gerador compacto dentro de um container. Aí o container pintou de verde e ele ficou lá por fora e o pessoal nem percebia, né? Que era a subestação compacta da Ormazabal e o outro era o grupo motor gerador da DCCO. Ninguém percebia. Então, geralmente, as externas, né, ela tem esse problema aí que o pessoal acha feio, né, a montagem, mas se você quer evitar, né, essa estrutura feia, faça no início, lá quando você está fazendo o projeto arquitetônico, o projeto aí de engenharia civil, né, você colocar junto com a armadura do prédio aqui, a descida, que é chamada de rebar. Que aí, ó, a gente ó, vendo aqui na fundação, ó, esse é um tipo de fundação que é chamada estaca tipo Frank. Você tem aqui, ó, essa parte de verde fora aqui é o concreto, né? Aqui é a armadura, essa interna aqui, ó, esse estribo aqui, ó. Aqui onde está falando pilar é a capa externa de concreto. Internamente você tem a treliça, né? A armadura metálica, por isso que chama de concreto armado. Você tem o concreto e você tem uma armadura metálica, né? Que é para
para trazer mais flexibilidade, porque se você só colocar concreto, né, ele vai ficar muito duro, só que ele não vai ficar flexível. Por isso que o pessoal da engenharia civil, né? Por exemplo, o pilar seria o análogo no nosso corpo, a carne, a pele, os músculos, né? E já o estribo aqui, né? A armadura metálica é comparável aos ossos, né? Imagina se nós fôssemos só os ossos aí, né? Então, nós estaríamos o quê? Sem, né, sem a proteção, né? Os músculos ali, que é a parte ali motriz, né, do nosso corpo ali, né, das vários tipos de células especializadas, né? Então a gente precisa, né, tanto da carne ali dos músculos quanto da estrutura dos ossos, porque senão nós teríamos o quê? Um, um polvo, né? Tipo um polvo, que ele tem só aquela parte lá onde ele morde, que parece um bico, né, de uma ave, né? E o restante ele é só músculo, ou seja, ele é uma massa de músculo, ele não tem um esqueleto propriamente dito, né? Já que o meio que ele anda é aquoso, né? Então dá até para ele fazer a propulsão, ele consegue. Mas imagina se ele fosse tentar viver no meio sem ser um meio aquoso, seria uma catástrofe. Ele nem sobreviveria. Então é semelhante. O concreto armado, né, são os nossos, vamos dizer assim, os nossos músculos, a nossa pele, a nossa armadura, a parte de fora, né? E o esqueleto é a estrutura metálica. Aí na estrutura metálica, tá vendo essa linha roxa aqui, ó? Ela é a rebar. Ela é essa haste, né, ó, você tem aqui ou o captor aéreo ou a haste tipo Franklin, né? E daí ela vai ser conectada com a estrutura metálica até ir para as fundações do prédio. Vamos voltar lá para a estaca tipo Frank. Daí, ó, ela passa aqui, ó, você tem o bloco que o pessoal aí da engenharia civil chama de sapata, né? A gente tem vários tipos de arquitetura de sapata. Tem essa sapata quadrangular, né? Que basicamente é um cubo. Você tem sapatas com o formato de tronco de pirâmide, né? Ou seja, é uma pirâmide que não tem aquela ponta, né? Quando você não tem a ponta da pirâmide, o pessoal chama de tronco de pirâmide aqui. E daí, ó, na fundação, aqui seria onde fica, por exemplo, aqui está um desenho simplificado, né? Mas vamos supor que essa fundação aqui, ela tem uma valeta aqui de 60 metros, né? O pessoal fez o teste de sondagem, né? Basicamente, ele envia, é um tiro mesmo aqui, ó. Você coloca a sonda bem aqui na hora de você fazer a sondagem, ela dá um tiro aqui no solo e ela faz uma espécie de radiografia falando que, ó, a 60 metros aqui eu tenho, né? Por exemplo, aqui, ó, 60 metros eu tenho, né, uma estrutura de pedra, né, de rocha firme que eu posso colocar a fundação. Daí o pessoal faz a escavação dos 60 metros, né? Ele escava um pouco mais porque lá no final dos 60 metros você coloca a sapata. Depois que você colocou nos 60 metros a sapata, sei lá, mas eu tô chutando aqui, viu, pessoal? Não sou da engenharia civil, mas eu tenho noção. Aí vamos supor que 60 metros mais um, sei lá, 6 metros. Aí 6 metros, ou seja, em 66 metros, nesses últimos 6, eu vou ter uma parte aqui da armadura que ela vai ser literalmente enfincada, né? Socada ali no solo, onde a rebar ela vai estar aqui, ou seja, a rebar do aterramento, a descarga atmosférica, por exemplo, ela vai vir pela estrutura metálica na armadura e vai desembocar lá para os 66 metros abaixo do solo, e daí a energia, né? A descarga atmosférica, ela vai ser dissipada lá nos 66 metros, depois do subsolo lá, depois da última parte lá da fundação, beleza? Porque se você colocar muito superficial aqui, ó, a não ser que esteja bem na superfície a parte sólida aqui, né? Esse prédio ele está fadado a colapsar, a cair. Então, a estrutura, né, quando utiliza a própria estrutura, essa rebar aqui, ó, ela vai até a fundação
para aproveitar a armadura metálica aqui do concreto armado para utilizar como descida, né? E é muito mais seguro do que você colocar ela externamente. Aqui é um pilar, ó. O pilar, qual que é a diferença de um pilar aqui, que ele não está aqui na fundação, e um pilar que fica a parte mais de cima? Aí no pilar, isso aqui é na fundação, né? Você também, por exemplo, você vai poder escavar 60 metros em volta e colocar esse cabeamento que dá a volta ali na edificação? Não dá, né, para fazer isso. Então, ó, lá em cima, lá no, vamos supor, lá no subsolo, você ainda coloca essa rebara aqui pelo lado de fora para você fazer a volta, né, da malha de terra ali no sistema de SPDA. Aí esses detalhes aqui, pessoal, eu vou fazer o PDF deles e fornecer para vocês darem uma conferida, dar uma olhada. Então, no sistema de SPDA você tem a captação e a descida. A descida pode ser por fora aqui, né? Utilizando. Esqueci o nome do conector, gente. Daí, ó, chegou aqui, aí vai ter a malha de terra aqui em volta, né? E vai ser enfincada numa haste aqui, ó. Então você tem a captação, onde você pega vamos supor, a descarga atmosférica, ela vem aqui para captação, passa pela descida e vai ser dissipada, né, no anel em volta ali, né, no encordoamento de aterramento para ser dissipado ali. O ideal é utilizar a estrutura natural, né, a parte civil natural do prédio. Mas isso você só pode fazer você depende do engenheiro civil, né? Você depende do arquiteto e do engenheiro civil, justamente para ele tomar essas decisões. Infelizmente, às vezes, né, o engenheiro civil ele não faz essa consideração, deveria fazer, né? Ele não faz essa consideração e como o engenheiro civil ele não tem atribuição técnica para fazer projeto ele pode até saber, pode até ter aprendido lá na faculdade, mas ele é proibido, ele não tem atribuição técnica para assinar uma RT de um projeto aí de aterramento. Só o engenheiro eletricista, né? E o eletrotécnico. O eletrotécnico ele tem as limitações, né? E quem tem os amplos poderes, né, para poder fazer qualquer tipo de laudo, qualquer tipo de projeto, obviamente é o engenheiro eletricista. O eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica, ele é mais limitado, ele não tem amplos poderes, tá? Beleza, a gente falou aqui um pouco de aterramento, dos tipos de detalhe aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, tem as descidas, só que não tem a externa aqui. Isso aqui é a caixa de equalização, ó. Geralmente essa caixa de equalização você coloca ela próxima a entrada geral lá da edificação, né? Na entrada geral você tem o quê? Você tem o disjuntor de entrada, né? Vamos supor, o trifásico. Você vai pela múltipla, né, da entrada da múltipla. Vamos supor que você tem, sei lá, uns 6 kitnet. Aí para esses 6 kitnets você tem lá o BEP, né? O barramento de equipotencialização, né? Que não tem barra de neutro e terra separada na entrada, né? Elas são juntas no BEP. Aí do BEP, lá no quadro de cada kitnet ou apartamento, ela vai ser separada para uma barra de terra e uma barra de neutro. Daí lá fora, nesse BEP, aí você vai interligar com a malha de terra e se ele tiver um SPDA, você vai colocar uma tampa, uma caixa dessa daqui, ó, com esses terminais aqui, ó. Inclusive, um dos terminais, ele vem lá da caixa de energia, lá do BEP da caixa de energia, né? Essa aqui é uma caixa de equalização. É porque é o seguinte, vamos supor que a descarga elétrica, ela venha direto, né, no captor Franklin, né? Direto aqui, lá no alto da edificação, aqui no captor Franklin. Então, ela vai fazer a descida natural, né? Vem aqui, passa aqui pela descida, né, ou externa ou natural, dependendo do projeto, e vai ser dissipada aqui.
Só que esse aterramento ele está ligado lá na caixa de energia, na caixa de distribuição, né? Então, essa descarga ela pode ir para lá, se as duas estiverem interligadas. Então, ela tem que estar o quê? Também aterrada para justamente não desviar e essa descarga ir para o circuito elétrico da edificação. Beleza? Do mesmo jeito, vamos supor que a descarga ela não caiu aqui no prédio, ela caiu, ela caiu em outra região, em outro setor, né? Em um circuito que alimenta também a instalação elétrica desse prédio. Aí vamos supor que, sei lá, 3 quarteirões caiu uma descarga atmosférica na rede elétrica. Aí essa descarga que caiu na rede elétrica de média tensão, aí vamos supor que o para-raio de rede ele estava queimado, não estava funcionando. Então ele vai do primário para o secundário, ou seja, para baixa tensão. Aí da baixa tensão ele vai para os clientes, né? Cliente residencial, cliente industrial e cliente comercial. Daí, se, né, aí, por exemplo, ele chega lá no disjuntor trifásico, aí você instala lá o quê? O BEP não, o DPS, né? O dispositivo contra surtos, que na verdade o pessoal chama, né, de para-raio de baixa tensão, né? Aí o DPS ele desvia para a malha de terra e adivinha, lá no BEP, a malha de terra, a malha de terra, né? Ela está interligada com essa caixa aqui, ó, com essa caixa de equalização. Daí é a resistência, por isso que a gente faz a aferição ou por um alicate terrômetro, né? Só que ele é mais caro, né? Ou então pelo terrômetro clássico mesmo, que a você tem ali o equipamento, né, o terrômetro, e ele tem duas hastes e um conector jacaré, porque você vai enterrar essas duas hastes, né? Lá tem um manual de instrução, né? Você coloca, acho que é 20 metros para um lado, 20 metros para o outro, e aonde fica o conector jacaré, você vai interligar aqui, você vai procurar uma caixa de inspeção aqui, ó. Isso aqui é uma caixa de inspeção, né? Que ela fica aqui justamente para você vir aqui com alicate terrômetro e fazer a aferição da resistência de terra. Então, ela vai ser desviada toda para essa malha aqui. Agora, pessoal, vamos falar do transformador e eu até peguei aqui uma norma aqui, eu até já salvei ela. Ela é baseada numa NBR. Eu esqueci o número da NBR, mas ela fala de transformadores de distribuição, né? Tanto os classe 15 kV, né, quanto o 36,2. Não se assuste. Quando você vê que classe 15 kV é o famoso 13,8. O 15 kV é porque ele suporta, né, sempre a filosofia de um projeto elétrico é você dimensionar o cabeamento, né? Dimensionar os, o, as proteções, né? Os disjuntores, para suportar mais do que a corrente nominal, né? A tensão nominal ali do circuito. Sempre assim, todo e qualquer projeto elétrico, seja o mais simplesinho, né? Uma banca de feira ali, né? Uma feira popular, um condomínio de luxo, uma indústria gigantesca, né? É sempre o mesmo tipo de ideia, né? A mesma filosofia. Você projeta para ele suportar uma tensão, né, mais alta, daí a proteção que é o disjuntor, né? No caso aí de uma indústria, de uma residência, né? No caso do nível de distribuição, é um elo fusível, né? De uma chave fusível. No nível de transmissão e geradora de energia, é um relé, né? Você tem os vários relés aí, tem um relé Buchholz, tem um relé 86, tem relé diferencial e por aí vai, né? Então, todas essas arquiteturas aí, desde lá do consumidor até chegar lá na geradora de energia, você superdimensiona para justamente a proteção ela tá abaixo, né? Abaixo ali daquele superdimensionamento e ela poder atuar dentro do nível de tensão. Então,
A 13.8, ela foi pensada, né, foi projetada para suportar os 15 kV. E lembrando que esse tipo de tensão aqui é tensão de linha, né? Quem não está acostumado e quem não está habituado já vai se habituando aí. Quando eu falo tensão de linha, é uma tensão entre duas fases, né? Aí se eu disser, né, literalmente tensão de fase, eu estou falando só de uma fase, ou da A, B e C, ou dependendo da região que vocês são, né? O pessoal chama, em vez de A, B e C, chama de RST, né? Não me pergunte por que que eles mudam essa nomenclatura aí, né? Então, ou é ABC ou então é RST. Se é tensão de fase, né, o famoso aqui monofásico, né, 220. Se é tensão de linha, é 380, né? Mas isso eu estou considerando duas fases, eu não estou considerando três, não. Mas esse é o padrão. Então, a 13.8 ela é projetada para 15 kV e a 34,5 kV é projetada para 36,2, né? Então, literalmente, nunca você vai ter os 36,2, né, fluindo na tensão de linha, né? Muito menos 15 kV. Você vai ter na prática, né, por fase, né, no 15 kV você tem 7.965 volts e na 34,5 por fase, se não me falha a memória, acho que é 19. Depois eu tenho que fazer os cálculos de cabeça. Como eu não lido muito com a 34,5, eu não lembro de cabeça. Ok. Então, essa norma aqui, ela foi baseada, né? Essa que é a antiga, né, da CEL, ela foi baseada, né, na verdade, em várias NBRs. Se eu não me engano, aqui, acho que é nos créditos finais. Ah, não, aqui, ó, no início aqui, ó. Tá vendo, ó? ABNT, ó, 5034, ó, buchas. Quando fala bucha, é aquela parte superior do transformador. Deixa eu abrir a 05 aqui, ó, para vocês verem o que que é uma bucha. Aqui, ó. Ótimo, já saiu logo na página que eu queria. Aqui a gente tem um transformador, ó. Aqui a gente tem a bucha de média tensão, né? Onde recebe a 13.8, que na verdade por bucha é 7.965. E logo aqui atrás, não dá para a gente ver aqui, ó. Fica, por exemplo, aqui eu tenho três buchas, né? Como a gente está enxergando de lado, né? A gente tem a H1, que é a fase A H2, que é a fase B, e a H3, que é a fase C. Aqui abaixo no secundário, né? Essas buchas são do primário. Aqui abaixo no secundário, nós temos quatro buchas, né? A bucha do primário, ela está ligada na arquitetura triângulo, né? E a bucha do secundário, ela está na arquitetura estrela, né? Com o neutro aterrado, né? Então, o neutro, vocês estão vendo essa linha aqui, ó, que está indo descendo aqui para o poste. Tá vendo que ela está interligando aqui com, que ele está até falando, ver nota 6. Esse daqui é uma cordoária de aterramento, né, da rede compacta, só que o nome dela, vamos dizer assim, o nome técnico, não é nem cordoária de terra. Ela é chamada de cabo mensageiro, né? Aqui, na média tensão, ela é chamada de mensageiro. Lá na baixa tensão, na rede multiplex, ele é chamado de neutro, né? Mas é a mesma coisa. É igual a história lá, não tem o Superman, né? O Superman, ele é quem? Quando ele tá vestido aí com a roupa de super-herói, ele é o Superman. Quando ele tá de civil à paisana, ele é o Clark Kent. Então é a mesma coisa. O Superman aqui é o mensageiro, é a cordoária de terra. O Clark Kent é o neutro lá. Mas os dois estão interligados. Então, nas buchas de baixa tensão, eu tenho o X0, que é justamente o, o neutro aterrado. Eu tenho um X1, que é a fase A, o X2 a fase 3, a fase B, né? E o X3 a fase C, né? Que aí, no nosso caso aqui, né, Equatorial Distribuição Goiás, é 220 volts por fase, né? Se eu falar linha, é 380. Se eu falar fase, é 220. Do mesmo jeito, se eu falar tensão de linha da 13.8, é 7.965. Se eu falar tensão de linha, né? Tensão de fase 7.965, tensão de linha 13.800 volts, né? O 13.8 kV. Então, ó, o tanto de norma aqui, ó, 53, 56, ó, a,
a primeira parte aqui, ó, dessa norma, tá vendo que ela é dividida em 5 volumes aqui, ó. A gente tem o transformador de potência, que é o transformador que fica lá na subestação. No caso, essa norma aqui, ó, ela ela é baseada em várias 54, em várias NBRs, né? Mas ela está tratando única e exclusivamente, né? Lembra que eu falei, ela é Ctrl+C, Ctrl+V de várias, ou uma ou várias NBR, e ela está falando especificamente de transformadores de distribuição, que fica na rua e nos postes. E essa 53, 56, né? Todos esses volumes aqui, ó, ele está falando de transformador de potência. Transformador de potência, ele fica lá na subestação, né? É o que recebe, por exemplo, sei lá, 230, 500 kV, né? E daí na bucha dele do secundário, por exemplo, sai 13,8, pode sair 34,5 kV, pode ter circuito que sai 69, né? Então ele dá uma diminuída, né? Numa subtransmissão, né? Então por aí vai, tá vendo, ó? Olha, transformador vai até o volume 5. Cada um trata de um aspecto, ó. Tipo de ensaio. O ensaio é o teste. Depois que você cria o transformador, né? Depois que você faz a montagem, né? Por exemplo, a, hum, o núcleo dele, você, se eu não me engano, de distribuição, dependendo aí da marca aí, ele fica num alto forno por, acho que é 16 horas, eu não me lembro direito, só para fazer a integração do papel aqui de epox, né? Porque tem uma cola em epox. Daí ele fica essas horas ali no forno, ele vai derreter e criar a isolação, né? A isolação ideal, porque tanto o campo magnético quanto a corrente da bobina, ela não pode ter contato elétrico, né? Com o outra volta, vamos supor que eu tenho uma bobina lá no primário de, sei lá, 60 voltas. Então, essas 60 voltas, elas estão fisicamente interligadas, né? Tá uma do lado da outra, porém, eletricamente, né? Eletricamente, elas não estão interligadas. Aí, quando elas não estão interligadas eletricamente, eu tenho a arquitetura do indutor, que é justamente o indutor, ele vai transformar energia elétrica em energia magnética, por isso que ela é chamada de transdutor, né? E converter para o secundário para uma tensão menor. Sempre ele é o autotransformador, né? O transformador abaixador, da 13,8 para a rede de baixa tensão. Aí, ó, vamos ver a arquitetura clássica aqui. Ó, antes disso, ó, vou mostrar essa tabela aqui, ó, que é muito importante. Ó, vou pegar aqui, ó. No transformador, geralmente, aí, né, nos de distribuição, você tem os tapes do transformador. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Os tapes são marcações aí, né, de uma quantidade de voltas. Eu, por exemplo, eu tenho um transformador de 15 kV, né, que é o 13,8, né? Tá vendo, ó, na primeira derivação, a tensão de linha, né? Ela é 13,8, né? Já o monofásico é 7.967. Já na segunda derivação, viu que ele diminuiu a tensão, ou seja, eu diminuí a quantidade de voltas, consequentemente, né? Eu diminuí a tensão, ó. Já foi para a segunda derivação, ó, 13.200. E já o monofásico foi para 7.621, né, volts. A terceira derivação, tá vendo que tem 4 derivações principais, ou conhecido como TAP aqui, ó. Tá vendo, ó? Quanto menor ou maior é o número da derivação, ó, menos volta da bobina, tanto do primário, nessa parte aqui é o primário, e essa outra aqui é o secundário. Você tá vendo que a relação primária e secundária, ela tá diminuindo. Lembrando aqui, eu acho que eu comentei com vocês aqui, ó, lembra da equação lá do transformador? Ó? Você tem a armadura, fazer um esboço aqui, ó. Você tem a armadura dele aqui, o núcleo, né? Esse núcleo ele vai servir para você fluir o campo magnético. Então aqui, ó, no primário, ou vai ter a letra P ou vai ter o número 1, né? No primário eu tenho
o enrolamento do primário aqui, ó. Aí, essa bobina aqui, ó, é o que eu falei, que em cada volta dela, né, eu preciso de duas ou mais voltas para eu chamar de bobina. Então, eu tenho a bobina do primário e eu tenho também a bobina do secundário aqui, ó. Daí, ó, elas eletricamente não estão interligadas. A única interligação que elas têm é a interligação magnética. Por isso que é chamado de transdutor. De um lado, eu tenho o potencial elétrico, do outro lado aqui, ó, na própria armadura aqui, ó, vou até mudar de cor, vou pôr um verde aqui, ó. Eu tenho o fluxo magnético aqui, ó, a relutância, que é chamada aqui, ó, de a relutância, que é a relação de fluxo magnético aqui, ó, com tensão induzida. Então, esses enrolamentos, tanto do primário quanto do secundário, precisam estar eletricamente, né, uma volta da outra aqui, eles precisam estar separados eletricamente para eu conseguir o quê? Ter um fluxo magnético aqui, ó, criar uma bobina. Só que esse fluxo ele não fica errático porque essa bobina ela está enrolada num núcleo, né, nesse núcleo metálico aqui, que aí ele vai servir de tráfego para o fluxo magnético. É aquela mesma história, ó. Eu tenho uma cidade aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a cidade aqui, ó, Goiânia, Gin, né? Aí, de Goiânia, eu preciso ir para Anápolis. Aí vamos supor que não tivesse estrada para eu ir para Anápolis, né? Ou alguém de Anápolis para vir aqui para Goiânia. Como é que eu teria que vir? Eu poderia vir a pé com um facão na mão. Eu poderia vir de carro. Ah, eu poderia vir de Ferrari? Nunca. Porque se eu não tenho estrada, o que que ia acontecer? Eu teria que pegar uma Toyota, né, um Jeep, e aí cortar no meio do mato aí, ó. Ou seja, o meu fluxo ele ia ficar errático. Eu teria que ir, né, ou de tropa, de cavalo, né? O jeito que dá, que desce aqui para eu trafegar. Agora, a armadura aqui do transformador, ela funciona como se fosse uma via, uma estrada. Então, para o fluxo magnético dessa bobina aqui, ó, vou desenhar só a bobina, ele não ficar errático, ele não ficar nesse formato aqui, ó, para ele ficar exatamente quadrangular, você precisa desse núcleo magnético aqui, ó, esse núcleo magnético, ele vai fazer com que as linhas de fluxo magnético, as linhas de campo magnético, né, elas elas fiquem regulares no formato de uma estrada mesmo. Por isso que o transformador ele não é uma peça completa usinada, né? Eu tenho várias chapas, essas chapas, inclusive, elas são eletricamente, né? Você põe uma resina, vamos supor que esse núcleo aqui, ó, se você enxergar ele de lado aqui, ó, ele seria uma peça mais ou menos, nessa espessura aqui, né? Se eu fizesse assim, ó, mesmo assim o núcleo, o fluxo magnético, ele não iria trafegar com uma eficiência alta. O que que o pessoal faz? Ele pega esse núcleo todo aqui e fatia em várias placas aqui, ó, várias placas vazadas aqui, ó, com esse formato. Aí cada uma, aí vamos supor que deu 200 placas aqui. Cada uma dessas 200 placas aqui, eu vou isolar uma da outra e depois colar essas 200 placas para fazer o quê? Para fazer o núcleo magnético do transformador. Aí como essas placas, faz de conta que tá reto, viu? Como essas placas aqui são retinhas, o fluxo magnético ele vai permear, né? Ele vai se transportar de forma linear, ou seja, ele vai ter um alto rendimento, um alto rendimento magnético, um alto rendimento elétrico, ou seja, vai ser uma máquina que vai transformar a energia do primário, de média tensão, para o secundário de forma muito eficaz aí. Entendi, professor. Já que a gente está falando de instalações elétricas industriais, né, a gente precisa o quê? Ver a arquitetura, ou seja, como que os implementos, né, os equipamentos, o transformador, as chaves, né, relé, eles são
eles são construídos, né? Como que eles são concebidos. Vamos pegar aqui a arquitetura. Ah, esqueci de finalizar aqui, né? Aí essas derivações aqui são os TAPs. Geralmente o TAP que fica acessível para o eletricista de distribuição é o TAP. Deixa eu aqui até separar aqui, ó, o volume que a gente está falando aqui de transformador com né, o segundo volume. Deixa eu ver onde que fica transformador. Fica lá na página 67. Ó, esse daqui é um transformador de potência, ou seja, o da subestação, que pega 230 kV e transforma, né, para 13,8, que aí ele chega na subestação principal, na cidade, né, no perímetro urbano ali do município, e ele vai desembocando o quê? Do secundário dele, que está em 13,8, geralmente é 13,8, viu? É muito raro você ter 34,5 kV região, né, metropolitana, mas às vezes tem, viu? Eu sei que lá no Rio Grande do Sul tem. É o único lugar que eu sei, assim, de cabeça. Aqui, ó, você tem as chapas que eu tava comentando aqui, ó. Ó, chapas tipo E, chapas tipo U, ó. Tá vendo? Ele é todo fatiado aqui, esse núcleo. Ó, vamos pegar aqui a construção de um aqui, ó. E esse núcleo aqui, ele é do tipo E, ó. Esse é esse aqui, ó. Em que a bobina aqui, ó, o enrolamento, ele fica aqui no meio aqui, ó. Tem a simbologia, né? A simbologia que vocês vão ver bastante em projeto. Geralmente, em rede de distribuição, essa simbologia aqui, ó, ela nem é utilizada, viu? É utilizada essa aqui, ó. Vou aproveitar o desenho aqui, ó. Deixa eu diminuir o, tá vendo essa simbologia? Ó, uma circunferência maior, uma circunferência menor. Isso daqui simboliza o transformador. Tá vendo? Ó, o primário ele tá ligado em delta, ou seja, só tem fases, né? As fases, né, representadas lá pela bucha H1, H2, H3 e as fases e o neutro do lado do secundário, né, em triângulo, ou aqui é em triângulo, né? Desculpa, o do secundário é em estrela. E você tem, né, o X1, X2, X3 e o X0 que ele está aterrado aqui, ó. Essa é a simbologia que vocês vão ver muito mais ela em projeto. Deixa eu ver, eu nem fechei aqui, ó. Estão vendo nesse projeto que eu abri aqui, ó? Ó a simbologia aqui, ó. Tá vindo ó, lá da chave fusível, ó. Uma chave com elo fusível aqui, ó. Ó, e classe 15 kV, que é o 3,8, ó. É um elo fusível 12, né? É do tipo de curva de atuação K, né? Então, a gente tem vários tipos. Tem a curva de atuação H, tem a K, tem, se eu não me engano, a e tem algumas outras mais especializadas. Ou você tem uma curva de atuação rápida, ou então você tem uma curva de atuação lenta. E dependendo, você tem que, já que é uma indústria, né? Depois que você faz o projeto elétrico, né? Já que a gente vai falar a próxima unidade sobre projeto elétrico, na próxima não, né? A gente ainda vai para acionamento, e depois que a gente vai para projeto industrial, né? Mas já dando spoiler, você depois que faz, né? Pega a liberação de carga. Ah, eu preciso, a minha carga é de 280, né? Kilovolt ampere. Então, eu vou utilizar um transformador de 300. Então, você vai fazer uma liberação de carga, geralmente é o engenheiro eletricista que faz, e vai apresentar essa liberação de carga, né, requerendo para a concessionária, né, que o cliente vai precisar de um transformador de 500 kVA, segundo o projeto que está em anexo, e com o levantamento de carga de 200, ó, isso daqui deu a demanda total, ó, deu 298 kVA aproximadamente. Aí, com essa liberação de carga, já que é um transformador de 300, eu vou ter que fazer um estudo que é chamado de estudo de seletividade de carga. Daí, ó, depois que eu fiz o projeto, eu vou fazer a chamada
impedância equivalente, ou seja, eu vou analisar como a maioria de um projeto elétrico industrial são cargas indutivas, porque eu tenho motores, né? Na maioria dos processos industriais, né? As esteiras, até os motores de passo que comandam os braços robóticos são máquinas elétricas, são motores, né? Então eu tenho uma grande quantidade de cargas indutivas. Daí, com as cargas resistivas que eu tenho da indústria, mas as cargas indutivas eu vou juntar e criar o quê? Você vai fazer o cálculo da reatância indutiva dessa indústria. Com a reatância indutiva dessa indústria, né, você dimensionando a impedância, né, que é a parte resistiva mais a parte indutiva, né, você vai ter condições de saber a que tipo de reatância, né, ou seja, que tipo de impedância, né, considerando a parte indutiva e a parte resistiva, qual que é a curva de atuação mais adequada para essa chave fusível. Qual que é o elo fusível? Aí vamos supor que, não, o 12K, vamos supor que o cálculo tem a opção de o 12H, o 12K. Daí o pessoal viu que a curva mais lenta, né, por exemplo, o 12H, vamos supor, eu nem lembro de cabeça, viu? O 12H ele é uma curva de atuação rápida, ou seja, qualquer distorção ali né, no nível de tensão, no nível de corrente, qualquer aumento, ele já aciona. Então ele não é ideal para a minha indústria. Então eu tenho o 12H e eu tenho o 12K. Aí dá uma olhada lá na curva de atuação do K, né? É uma atuação lenta, ou seja, ele vai dar tempo para quando eu der partida de motor, desde que eu tenho um cronograma ali, né, de acionamento. Aí, por exemplo, na parte da manhã, 60 motores vão ser ligados, acionados para um determinado processo produtivo. E, sei lá, na parte da tarde, eu diminuo para, sei lá, 18 motores. E assim eu faço, sei lá, nos 22 dias de trabalho dessa indústria. Então, eu, né, com estudo de seletividade de carga, eu vou conseguir, né, dimensionar, depois que eu fiz o projeto, né, dimensionar a impedância, né, total lá da instalação, para eu poder saber qual que é a curva de atuação do elo fusível que está lá na chave fusível. Aí, com esse estudo de seletividade de carga, aí sim eu posso pôr esse projeto para aprovar, né, na concessionária local, no nosso caso aqui, a Equatorial Distribuição Goiás. Então, ó, esse aqui é o desenho técnico. Outra coisa importante, ó, nós temos na zona rural, geralmente, esse tipo de transformador em que o primário ele é monofásico, ou seja, 7.965, e o secundário ele é trifásico aqui, só que é um trifásico que ele não tem o neutro, vamos dizer assim. Então, o neutro dele vai ser no aterramento do transformador. Deixa eu pegar aqui, aumentar aqui, dar um zoom, ó. Está vendo essa tampinha aqui, ó? Antigamente tinha uma portinhola que ela ficava aqui em cima, ó. Ela ficava mais ou menos aqui. Aí você movia essa portinhola e o eletricista vinha aqui e fazia a troca do tap do transformador, ou seja, da relação de bobinas. Hoje em dia, esse dial aqui, né? Ou ele aumenta, né? Nesse caso, esse acesso é só para você aumentar ou diminuir a relação de tensão do secundário. Ele não é possível você fazer pelo menos para esse tipo de modelo, né? A troca do TAP do primário. Esse aqui é só para o secundário. E em vez dele estar aqui igual nos modelos antigos de transformador, ele fica aqui, ó. É uma espécie de um copo de alumínio, né? Você tem aqui um copinho de alumínio, ele tem uma cordinha e você retira e você move lá o dial. Eu tenho até aqui, ó, já vou fazer um spoiler aqui, ó. Se não me fale minha memória RAM, ele está aqui na UC, eu tenho uma foto aqui na UC. Mas é porque não está aparecendo aqui, ó, as miniaturas. Deixa eu ver se são.
É uma dessas fotos aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um transformador da rede 34,5 kV, ó. Tá vendo? Ó, o da 34,5 kV, as buchas do primário são bem maiores. Se fosse 13,8, ele vinha mais ou menos até essa altura aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, o perfil do ó, o 5 aqui, ó, comutador externo. Aí ele tem essa proteção, que parece um copo de alumínio. E daí, ó, tem os taps aqui, onde de novo, eu vou mudar a relação de tensão, né, do secundário. Ó, isso aqui é o modelo clássico, que é o modelo trifásico, tá vendo, ó? Na parte de cima, ó, é H1, H2, H3, e na parte de trás aqui, ó, do secundário, ó, é aqui ele tá em delta, né? E aqui ele tá em estrela com o neutro, né? O neutro aterrado curto-circuitado aí. Lembrando que, ó, como vocês estão no curso aqui de eletrotécnica, nós não lidamos, né, apenas, igual lá no segundo grau, né, com circuitos de tensão e corrente contínua. A gente lida aqui, né, majoritariamente com circuitos de tensão e corrente alternada, ou seja, se o sistema está equilibrado, se eu tenho a mesma quantidade de carga aqui, a corrente de neutro ela vai ser zero, porque a tensão e a corrente alternada, elas são grandezas vetoriais. Você tem módulo, direção e sentido. Já em tensão e corrente contínua, elas são escalares, são apenas valores, né? Infelizmente, aqui no curso de eletrotécnica, a gente não vê isso, né? Eu comento aqui, obviamente, né, para vocês poderem, né, prestar serviço, trabalhar da melhor forma possível, dar treinamento, né, na empresa, né? Mas a gente vê isso da melhor forma lá no curso de engenharia elétrica, que aí na engenharia elétrica vocês iam ver cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, que é o cálculo diferencial, conceito de limite, conceito de derivada, para depois vocês verem equações diferenciais, para vocês, além de ver eletricidade básica, né? Vocês verem análise de circuito. Aí lá na análise de circuito, nós temos análise de circuitos, né? Em tensão e corrente alternada. Apesar de que na matéria eletricidade, aqui vocês têm, se eu não me engano, é a última atividade que ela tem. São duas atividades, né? A última, né? São acho que 4 exercícios que tratam, né? Mas assim, é de forma bem superficial sobre, né? Grandezas vetoriais, no caso, grandezas elétricas de circuito de tensão e corrente alternada. Mas assim, é algo incipiente, é algo inicial. Se você quiser se aprofundar, só na engenharia elétrica, né? Por isso que engenharia elétrica ele tem total atribuição, né? Diferente da eletrotécnica, que ele tem um limite, tá bom? Então, a arquitetura basicamente é essa daqui, ó. Você tem as buchas de média tensão, bucha de baixa, né? Ó, média em delta, a de baixa em estrela com neutro aterrado, né? Aqui é o tensão de linha, ó, 13,8. Tensão de linha do secundário, né? 380, no caso do monofásico ser 220, né? Então, essa é a arquitetura básica. E ainda tem essa parte aqui, ó, para você colocar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Aqui é para segurar o transformador, ó. Você tá vendo que tem essa haste metálica aqui a mais? Essa haste metálica aqui a mais, ó, é para você, deixa eu dar um zoom aqui novamente. Ó, aqui, ó, aproveitando a vista lateral aqui, ó, essa haste aqui, ó. Essa haste é onde você coloca o supressor de surto para média tensão, né? Mais conhecido como para-raio de média tensão, tá bom? Então, pessoal, essa é a arquitetura básica aqui, né? Do, é, na parte aí de infraestrutura, né? Porque o que que a gente lida aqui com instalações elétricas industriais? Basicamente, para vocês conhecerem, né, a infraestrutura, não só a parte principal, que é a parte de acionamento elétrico, né? O porquê do acionamento elétrico,
ser da forma que ele é, né? Porque você tem a corrente de partida, geralmente, né, para vencer a inércia lá do motor elétrico, né? Você tem ela muito alta, né? Então, é o porquê que você tem várias estratégias, né? Estratégias diretas, como a partida indireta, e como estratégias indiretas, como a partida indireta em uma chave compensadora, uma arquitetura antiga, ou no, né, numa arquitetura nova, que é, por exemplo, o inversor de frequência, né? Ou uma específica que você usaria um CLP, num implemento aí específico, tá? E daí a gente falou aqui hoje do aterramento, né? E da última arquitetura. Daí lembrando, pessoal, que essa aqui é a penúltima aula. Vocês vão ter agora o período de férias da unidade, né? E só lá para o dia 6, vamos confirmar aqui rapidão. Dia 6 de agosto, né? Vai ser até o dia 31/7, ó, não esqueça. Ó, 31/7 que vai finalizar o período de férias de vocês, né? Mas no caso dessa turma de vocês, né, que é a 880516, né, de Tumbiara, a última aula dessa, o C9, vai ser no dia 6/8. Aí depois, na terça-feira subsequente, vai ser já a parte ao C8, né? Que é a parte de eletropneumática, tá bom? Então vou parando aqui a nossa. Tem alguma dúvida aí? É porque eu não tô vendo o seu nome aqui. Eu não sei se é o. Geralmente quem aparece mais é o Leomar. Deixa eu ver aqui se o seu microfone está aberto aqui. Deixa eu só dar uma olhada novamente. Se quiser tirar alguma dúvida, pode tirar aí. Aproveita. Eu passei um pouquinho do horário aqui, pessoal, mas quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Geralmente quem aparece mais é o Leomar. Não sei se é o Rivaldo. Não? Beleza? Então não esqueça, viu? A próxima aula já vai ser lá em agosto, dia 6, né? Que aí depois a gente finalizar. Então, ó, não se esqueça, vou aproveitar que eu ainda estou gravando. Não se esqueça de entregar as atividades, pessoal. Vocês vão ter um gap muito grande até voltar o período de aulas, tanto o EAD, né, quanto as aulas presenciais, viu? Então, não se esqueça. Façam as atividades, né? Aproveitar que essa turma que é pequena, se não me falha a memória, são 7 alunos, né? Então aproveitem, pessoal, aproveitem de verdade para entregar logo as tarefas para vocês ficarem livres, né? O período é grande, né? Mas se vocês deixarem para frente, esse período vai acabar depois das férias, né? Aí vocês vão ter que pedir para a unidade recuperação. Aí geralmente recuperação não vale o 100% da nota, vai valer 80% e por aí vai. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Vou parando aqui a gravação e até a nossa próxima web aula, que vai ser dia 6 de agosto, viu? Não se esqueça.